O governo da Bahia enviou hoje uma contraproposta para a Associação dos Trabalhadores em Educação, com o objetivo de chegar a um acordo que ponha fim à greve dos professores da rede estadual, que já dura 114 dias. De acordo com a Secretaria de Comunicação do governo, solicitações da categoria em relação a demissões, processos administrativos, salários dos professores, repasses das contribuições sindicais enviadas ao governo foram aceitas. A categoria deve votar pelo fim da paralisação em uma assembleia prevista para amanhã. O ano letivo já era. E o assunto agora é saúde. Pessoas obesas sofrem com as piadas dos colegas e são até discriminadas por parte da sociedade. Elas também são vítimas de mais de 100 doenças que estão diretamente relacionadas ao excesso de peso. Uma solução para todos esses problemas, é a cirurgia bariátrica. Quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter Igor Dantas, que conversou com o cirurgião João Ettinger. Lidar ou tratar a obesidade tem sido um dos principais temas debatidos em todo o mundo. E é para falar sobre como lidar com essas questões que nós vamos falar agora com o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. João Ettinger. Boa noite, Dr. João. Seja bem-vindo ao Fala Bahia novamente. Este é um tema de extrema discussão atualmente no mundo. De que forma isso vem afetando a sociedade contemporânea, doutor? Boa noite, telespectadores do Fala Bahia. Boa noite, Igor. O obeso, hoje em dia, ele sofre muito na sociedade que nós vivemos, que é a sociedade das aparências, né? Então, hoje em dia, o padrão de beleza que a sociedade busca é um padrão, muitas vezes, inatingível pela maioria das pessoas. E quem tem obesidade e a obesidade mórbida sofre muito com isso, né? O obeso mórbido é muito discriminado na nossa sociedade. A sociedade realmente ela é bastante cruel para com o obeso, né? Então, ele sofre desde se ele vai fazer uma seleção de emprego, e existem duas vagas, sendo um obeso e a outra pessoa com peso normal, com a mesma qualificação, fatalmente o obeso vai perder aquela oportunidade daquele emprego. Se vai numa loja, no shopping center, a mesma coisa. Muitas vezes a vendedora vira as costas para a mulher que tem obesidade, porque sabe que não vai vender para aquela pessoa que tem obesidade mórbida. E eles são vítimas de chacota, de desprezo pela sociedade, né? Hoje em dia, o bullying, isso já começa desde a fase mais precoce na escola. Então, o obeso sofre muito. Além disso, nós temos também as doenças diretamente relacionadas com a obesidade. São mais de 100 doenças que estão diretamente relacionadas ao excesso de peso e que acarretam, inclusive, uma chance maior do paciente que tem essa doença, obesidade mórbida, de morte súbita. Para você ter ideia, um homem que tem obesidade mórbida tem uma chance 12 vezes maior de morte súbita do que o homem que tem um peso normal. Ok. Agora, estes são alguns dos custos, digamos assim, que as pessoas que sofrem desta obesidade mórbida acabam sofrendo diante da sociedade. Além disso, existe o custo, podemos dizer assim, psicológico. De que forma essas pessoas sofrem diante da sociedade? Além do custo psicológico, tem o custo de vida também, né? O custo de vida do obeso mórbido ele é maior do que da população em geral, porque ele ingere uma quantidade, às vezes até 3 vezes maior de calorias por dia do que uma pessoa que tem o peso normal. Isso acarreta um custo maior. O custo com medicação é maior. O custo também do absenteísmo no trabalho, ou seja, o paciente que não vai, falta ao trabalho também. Isso tem um custo para a sociedade, né? Passagem, hoje em dia já existem companhias aéreas que estão cobrando 2 poltronas no paciente que vai viajar de avião, porque ele não cabe muitas vezes numa poltrona só. Então, a série de situações que levam ao obeso ter um custo de vida maior do que a população em geral. Agora, a cirurgia bariátrica vem surgindo como um método justamente de tratar esta obesidade. Para que nossos telespectadores possam ter mais ideia a respeito da cirurgia bariátrica, o que é a cirurgia bariátrica? Há cerca de 50 anos atrás, na Escócia, ou na Suécia, um cirurgião chamado Hendrickson, ele fez a primeira cirurgia visando a perda de peso.
ele retirou um segmento de intestino e depois aquilo que sobrou ele recosturou, reanastomosou, fazendo com que os pacientes perdessem peso. Só que essa cirurgia era uma cirurgia que levava a sérias consequências, né? Inclusive, alguns pacientes morriam porque eles adquiriam desnutrição e outras técnicas foram criadas. Nós hoje temos técnicas mais modernas, né? Que, por exemplo, a técnica que é mais realizada hoje no Brasil, que é a derivação gástrica tipo Fob Capella, ela tem mais de 30 anos que foi criada. Então, a gente já sabe o que é que acontece com o paciente, porque é uma cirurgia que já passou pelo crivo do tempo, né? Então, a gente já sabe realmente o que acontece nesses pacientes obesos que são submetidos a esse tipo de cirurgia. Existem 3 tipos de cirurgia. As cirurgias restritivas, que fazem com que haja uma diminuição da capacidade de armazenamento do estômago. As cirurgias desabsortivas, que fazem com que o paciente absorva menos os alimentos ingeridos, e as cirurgias mistas, que a gente tem um pouco de restrição e um pouco de desabsorção, que a cirurgia que a gente mais faz hoje em dia é uma cirurgia mista. Agora, para que os telespectadores também tenham noção a respeito se podem ou não fazer essa cirurgia, todo candidato pode fazer a cirurgia ou é necessário um procedimento ainda para verificar? A gente tem um cálculo que o paciente, as mulheres, elas têm que ter em torno de 40 quilos acima do peso e os homens em torno de 45 quilos acima do peso. Mas nós também temos uma conta mais precisa, que a gente pode fazer o índice de massa corpórea. Esse índice de massa corpórea é peso sobre altura ao quadrado. Então, aquelas pessoas que têm esse índice acima de 40 quilos por metro quadrado, esse índice de massa corpórea acima de 40, já tem a obesidade mórbida, que é uma doença agressiva e é uma doença que pode levar a complicações sérias. Então, esses pacientes que têm esse índice acima de 40 já têm indicação de realizar cirurgia bariátrica. Os pacientes que têm acima de 35 de índice de massa corpórea, mas que têm doenças que melhorem com a perda de peso, como diabetes, hipertensão, apneia do sono, problemas de colesterol elevado, por exemplo, né? Doenças osteoarticulares, como hérnia de disco, entre outras, também podem ser submetidos à cirurgia. Agora, como é que é feito o acompanhamento até que esta cirurgia seja feita? Existe um acompanhamento de outros profissionais, principalmente na área psicológica, para a preparação desse paciente? Nós chamamos de acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar é composta de psicóloga, nutricionista, endocrinologista, e algumas vezes nós necessitamos do apoio também de outros profissionais, como psiquiatra, cardiologista, pneumologista, para justamente verificar se esses pacientes têm alguma doença que precise de alguma correção antes do procedimento cirúrgico, e também o acompanhamento no pós-operatório. A gente fala que a cirurgia bariátrica é um casamento com a equipe para o resto da vida, porque o paciente ele vai ter que vir uma vez por ano fazer o acompanhamento, ver se está tudo ocorrendo bem, se ele está com sua nutrição adequada, se ele está bem nutrido, se está tomando as vitaminas recomendadas do pós-operatório, e se não está tendo nenhum problema, por exemplo, na ingestão de alimentos. Então, esse acompanhamento no pós-operatório, também exercício físico e o paciente seguir as orientações recomendadas pela equipe de cirurgia são fundamentais para que o paciente tenha sucesso com o procedimento bariátrico. Agora, quais são as principais mudanças que o senhor destaca nesse processo? Além das mudanças que ocorrem em relação às doenças, né, a maioria dos pacientes ficam curados ou melhoram da hipertensão, do diabetes tipo 2, isso é muito importante hoje em dia, inclusive já está se indicando cirurgia para pessoas que não têm esse peso tão elevado e que têm diabetes tipo 2, e está resolvendo na maioria dos casos esse problema da elevação da glicemia desses pacientes, né? Então, além da melhora das doenças como a apneia do sono, problemas osteoarticulares, problemas na deambulação, ou seja, na maneira que o paciente caminha no pós-operatório, nós temos também a parte da autoestima,
os aspectos psicossociais também, que melhoram muito, né? Muitas vezes eram pacientes que tinham vergonha até de sair de casa depois que eles perdem peso e que mudam seu aspecto físico, eles voltam a ter a elevação da sua autoestima e voltam a ter coragem de enfrentar a sociedade, porque a sociedade, como eu falei no início, ela é muito cruel para com esses pacientes que têm obesidade mórbida. Ok, obrigado, Dr. João Ettinger. Nós agradecemos a presença do Dr. João Ettinger, ele que é cirurgião do aparelho digestivo. Nós tratamos aqui justamente sobre a cirurgia bariátrica, uma das possíveis soluções para a obesidade, um dos temas de maior debate atualmente no mundo. Voltamos aos estúdios do Fala Bahia. Dr. João Ettinger, obrigado aí a participação dele. Tô retado aqui no Fala Bahia. Estou retado com a diretoria do Bahia, que esse ano fez uma péssima contratação e o time está nessa situação. A gente espera que a diretoria do Bahia revê as melhores contratações e que o Bahia saia dessa situação. É por isso que eu estou retado. Obrigado, Admilson. Por falar em Bahia, no próximo bloco tem os lances de Bahia e São Paulo. A gente volta já.